Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais um momento com a palavra de Deus, mais uma meditação e também curiosidades bíblicas. Dentro dos nossos comentários, você vai poder ter as suas curiosidades, quem sabe, resolvidas. Então fique conosco. Desta vez nós estamos com a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 16, e a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Disse então o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este tormento. Então disse Abraão: Lá tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. E disse então o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Essa lição ela é maravilhosa, embora alguns acreditem que é a parábola do rico e Lázaro. Mas a parábola tem regras. Para ser parábola, não pode citar nomes. E aqui nós encontramos nomes citados. E uma parábola, uma símile, uma comparação, ela não se cita nomes da forma que nós encontramos aqui no relato de Jesus. Então nós podemos classificar que esta é a história do rico e Lázaro, contada na instrumentalidade de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito das pessoas que têm dificuldade de ler a palavra de Deus e de entender as coisas como elas estão escritas. É verdade que nós encontramos símbolos, encontramos tipos, sombras, nós encontramos comparações, símiles, chegamos a encontrar histórias contadas na palavra de Deus, que muitas das vezes nós vamos precisar sim fazer uso do entendimento simbólico, tentar entender isso da forma que está escrito, como por exemplo Apocalipse capítulo 1, as 7 estrelas que viste e os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia e os 7 anjos. No entanto, nós encontramos a figura e encontramos o significado da mesma. Agora, nós colocarmos figura aonde não é figura, isso pode ser um problema para a interpretação do texto, pode trazer consequências seríssimas, como por exemplo, dizer que Antipas, fiel testemunha de Jesus, era uma figura. Então é incoerente pensar desta forma, alguém dizer que as decapitações que existem no Apocalipse são figurinhas.
Isso é para pessoas que não têm o que fazer. Isso é para a pessoa que não quer acreditar naquilo que está escrito. Outra dificuldade é o seguinte: o texto fala a respeito à história do jovem rico. E alguém chega e diz assim: olha, eu entendo a história do jovem rico da seguinte maneira. As pessoas, muitas das vezes, elas conjecturam desta forma. Esse camelo que fala aqui, a história do jovem rico, não é um camelo, né? Como que pode um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Então, é de se pensar que não é camelo. Mas veja bem, quando uma pessoa calcula que o camelo da história do jovem rico não é camelo, ou que a agulha não é agulha, alguém pode calcular que o rico também não é rico. Então você percebe que vai haver um problema na interpretação do texto. Se cria um problema quando eu deixo de acreditar que o camelo não é camelo e que a agulha não é agulha. Então nós podemos dizer que o rico também não é rico. Mas veja bem, quando a interpretação de texto é para o benefício próprio, quando eu não quero extrair o que o texto está querendo dizer, eu não quero fazer uma exegese, quando eu quero fazer uma ensegese, então eu não extraio a ideia do texto, então eu coloco a minha ideia no texto. Eu uso o texto para falar o que eu quero dizer. Está errado? Não está certo. Da mesma forma é a história do rico e Lázaro. Alguém dizer que isso daqui não é verdade. Jesus estava contando a história de um rico e de um certo Lázaro. Ambos morreram. E o texto diz que quando chegaram no inferno, o texto sagrado fala que o rico ergueu os olhos e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. Embora havia um abismo que separava um lugar do outro, no entanto, eles não estavam distantes. É isso que as Escrituras dizem. Então a palavra de Deus diz que o rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua, porque ele estava nas chamas. Então Abraão diz: não, os que estão daqui não podem passar para lá, nem tampouco os que estão lá passar para cá. Esta é uma história que Jesus está mostrando como que era a condição do homem antes do sacrifício expiatório do Calvário, antes da morte na cruz. Todos os santos que morriam, eles desciam e ficavam no seio de Abraão, que ficava embaixo. Com base em que nós falamos isso? Com base no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 8 em diante, nós vamos encontrar o seguinte relato, lá por volta do versículo 11, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, ele é o mesmo que subiu ao céu e subindo alto levou o cativo o cativeiro. E Pedro, no capítulo 3, ele ensina que que Jesus pregou os espíritos que estavam em prisão. Pedro ensina que Jesus pregou os espíritos que estavam em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. A condição de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, é Jesus mostrando qual que era a condição do homem antes de haver a salvação. Todos os homens desciam, os santos desciam, aonde eles aguardaram a ressurreição em Cristo, aguardavam a salvação. Tanto é que Mateus, a partir do capítulo 27, a partir do versículo 51 e 52, as Escrituras nos diz que quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram, e ao ressuscitar, a Bíblia diz que os corpos dos santos foram ressuscitados. Nós encontramos alguém que estava à espera deste evento, como também o de agora, ao ressoar da última trombeta. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que a história do rico e de Lázaro não pode ser aquilo que está escrito? Porque as pessoas desejam defender os seus interesses próprios, porque não acreditam
não acreditam naquilo que está escrito, porque tem que falar da aniquilação da alma. Uma vez que o indivíduo fala que a história do rico e Lázaro é verdadeira, ele tem que dizer que a sua teoria de aniquilação, morreu, acabou, é isso mesmo, está errado. Então ele prefere o quê? Na sua insanidade. Ele prefere dizer que o texto está errado para dizer que a sua teoria está correta. Mas vamos ver o que as Escrituras nos diz? Melhor nós observarmos alguns textos. Pedro, no capítulo de número 3, ele escreve algo que é muito interessante nós sabermos. Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, que também o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, como também todas as suas cartas, falando nelas destas coisas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. A interpretação de texto errada pode gerar perdição. Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse no capítulo 22, está escrito assim, pertinho do final do livro, lá por volta do verso 17 em diante, está escrito que aquele que tirar alguma coisa deste livro, será tirada a sua parte da árvore da vida, e aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Eu, particularmente, eu tenho temor destas palavras, de mexer no texto sagrado. Todas as vezes que eu vou fazer uma interpretação de texto, vou fazer aplicação de hermenêutica, da exegese em si, ou semantismo que seja, eu tenho cuidado para não mexer naquilo que é original. Me lembro de uma vez que eu estava numa escola de hebraico e o professor resolveu mostrar uma Bíblia para mim, foi logo bem no início. Eu peguei aquela Bíblia com muita satisfação, comecei a passar a ponta dos dedos em suas páginas para ter um contato com ela. E eu percebi que tinha algumas anotações no rodapé, nas barras laterais da Bíblia. Então, curioso, eu perguntei para o professor: professor, esta Bíblia, ela é bem próxima das originais? Ele olhou para mim e disse: não. Eu disse: mas vocês, tão próximo das originais? Ele era de Jerusalém, outro professor que estava do lado era de Tel Aviv, e muitos anos dando aula de hebraico na Alemanha. Eu disse: mas vocês estão perto disso? Aí tantos alunos, hebraico clássico, hebraico antigo, e não tem uma Bíblia próxima das originais? Porque aqui no Brasil os comentários é qual Bíblia que é mais próximo das originais. Aí ele disse para mim: a nossa não é próxima, a nossa é a original. Então existe uma questão muito séria na interpretação de texto. Então eu mostrei para ele: e o que são esses rodapés? Ele disse: essas são as palavras certas, porque algumas palavras foram escritas e aparentemente de um modo errado. Em uma suposta revisão, aquelas palavras deveriam ser substituídas. E eu disse: e por que não foi? Ele disse: porque aí ela deixaria de ser original. Eu percebo o quê? Eu percebo um zelo muito grande em relação aos textos supracitados. Aqui no Brasil nós temos uma deficiência muito grande. Qualquer pessoa que faz uso de uma Bíblia fala o que quer dela, como se tivesse tal autoridade, quando na verdade não deveria nem carregar a Bíblia, por causa
da interpretação de texto errado, que pode gerar a condenação sua e da sua família, sua casa, sua igreja. Pastor que faz interpretação de texto errado, você pode botar o seu rebanho a perder, mas você vai pagar por isso. Você vai responder por isso, porque você interpretou o texto do seu jeito para defender a sua causa própria e não aquilo que está escrito. Jesus diz para Satanás, está escrito. Satanás citou versos para Jesus. É um problema muito sério quando a verdade cai nas mãos erradas. Quando a verdade é citada pela boca da mentira. É um perigo muito sério. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo e disse, pula, salta, porque no Salmos 91 está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te tomem tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. É verdade o que está escrito no Salmos 91, é verdade, mas quem está citando está mentindo. Está mentindo. É um problema muito sério quando a verdade está sendo citada pela mentira. Quando as Escrituras, verdade apostólica, verdade de Deus, citada pela boca de homens mentirosos, como por exemplo, use a pedra que Davi matou Golias para adquirir uma oferta alta das pessoas que estão ali ouvindo. É um problema muito sério quando as pessoas lêem na Bíblia a respeito do Vale do Sal e usa isso para que as pessoas tirem os seus sapatos e desfilem sobre o sal grosso. É um problema muito sério quando pessoas indoutas e ignorantes que não deveria ter esse contato com a Bíblia. Lê no capítulo 28 de Samuel e diz que Samuel veio falar através da boca da necromante. É um problema muito sério quando pessoas fazem uso da Bíblia como Satanás faz. Quem sabe conhece de capa a capa, mas não obedece. E não faz questão nenhuma de fazer a aplicação correta. A aplicação correta não é aquela que eu imagino, e nem você. Muito menos Satanás. A aplicação correta é aquela que o contexto não contradiz. Qual que é a interpretação de texto correta? É aquela à luz do contexto. É aquela que você lê, é aquela que você entende, mas o contexto não desfaz a ideia que você deseja extrair do texto e não colocar. As pessoas leem a Bíblia para achar palavras, para falar aquilo que elas querem dizer, para atingir as outras pessoas, para ferir as outras pessoas, para subjugar as outras pessoas, para tirar alguma coisa das outras pessoas e não para recitar a palavra de Deus como está escrito. É por isso que o louvor não está na boca deles, porque eles acham que não dá lucro eles falarem louvor para o Senhor. Por isso que eles preferem cantar músicas uns para os outros. Por isso que eles preferem fazer letras, aquelas letras que você sente depressão quando você está escutando, em vez de você sentir paz na alma e desejo de servir a Deus, você sente desejo de chorar muito, porque a depressão te pegou profundamente. Mas esse é o louvor que Deus procura? É isso que você lê nos Salmos? É isso que você lê nos Cânticos dos Degraus? É isso que você lê em Jedutum, Asaf, filhos de Corá? É isso que você lê nas letras sacrossantas que nós encontramos no livro dos Cânticos de Israel? Não é isso. São louvores que engrandecem ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. São louvores que engrandecem ao Senhor. Mas esta ideia de olhar para o texto e desfazer daquilo que está escrito, ela é muito perigosa, é heresia. Um texto sem contexto são pretextos de heresia. E a heresia é um pecado que leva à condenação, pois no capítulo 3, o versículo 10, da carta que Paulo escreve para Tito, ele diz assim, ao herege, depois de uma ou duas admoestação, evita-o, porque em si mesmo está condenado. Que tal você sentar no banco de uma igreja para ouvir um pregador condenado? Para ouvir um pastor que ele em si mesmo, ele é um herege? Olha, você deveria saber mais sobre a heresia. Quem sabe no nosso próximo vídeo nós estaremos voltando a falar propriamente da heresia em si. O que a heresia pode causar para a sua igreja
heresia nos cânticos, heresia nas mensagens, nos ensinamentos, nas revestinhas, heresias de todo jeito, de toda forma. A pessoa está cantando um cântico, ele não sabe que aquele cântico está desfazendo dos textos sagrados. Cuidado com os cânticos que têm heresia. É bom ter um filtro para você filtrar o que é heresia, o que não é, para que você não venha se contaminar através daquilo que você escuta. Hoje as pessoas estão aí nos canais das redes sociais ingerindo heresias. Isso daí vai enfermar a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, lembre-se que ela é pura, que ela é santa, ela é imaculada, ela é sem ruga, muito menos herege. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, mas ainda tem mais passagens, como por exemplo, falando do rico e do Lázaro para aqueles que querem dizer que não é o que está escrito. Vem comigo, vamos ler o que está escrito na carta que Paulo enviou para os Efésios. No capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, o que ele subiu é o que senão também tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O que Jesus foi fazer nas partes mais baixas da terra? Você não quer chamar as partes mais baixas da terra de sepultura. Você quer chamar para dizer que Jesus foi para a sepultura e pregou para os espíritos na sepultura. É isso que você quer acreditar? Ora, por favor, é incoerente acreditar dessa forma. Você tem direito de acreditar no que você quiser, mas é incoerente você querer ensinar isso para as outras pessoas. As pessoas podem acreditar naquilo que quiser, mas elas não têm direito de ensinar as outras pessoas, transtornando casas inteiras, ensinando crianças a acreditar que Jesus, dentro da sepultura, pregou para alguém, para os espíritos que estavam em prisão. Isso significa que a maneira que está acreditando está errada. O corpo de Jesus dormiu na sepultura, mas a alma não dorme, a alma não morre e nem ficou na sepultura. Isto diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Pedro, capítulo 3, por favor. Na epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no seu capítulo 3, primeira epístola, versículo 19, no qual também foi e pregou os espíritos que estavam em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Você quer mesmo acreditar que enquanto Jesus esteve na sepultura, o corpo de Jesus estava na sepultura e a sua alma estava ali? Aqui o texto está dizendo que enquanto o corpo de Jesus ficou na sepultura, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Você quer acreditar que quando o homem desce para a sepultura, ele entra na inércia, no sono da alma? Por quê? Porque o texto diz que muitos dos que dormiram no pó da terra ressuscitaram. O que é que ressuscita? É a alma ou é o corpo? É o corpo que ressuscita. A alma não morre e não dorme. O corpo sim, o corpo dormia no pó da terra, é ele que ressuscita, porque a alma é imortal. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Uma das semelhanças que o ser humano tem no homem, semelhança divina, é a imortalidade da alma. Veremos o que a Bíblia diz. Apocalipse no capítulo 6. Quinto selo. Apocalipse no capítulo 6, nós encontramos no versículo 9: havendo aberto o quinto selo, vi as almas debaixo do altar que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram.
e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui não diz que elas estavam dormindo, aqui diz que elas estavam clamando. Não há base bíblica para dizer que almas estão dormindo na sepultura. Há base bíblica para dizer que o corpo dorme no pó da terra e não há lembrança de nada que se faz debaixo do sol. Capítulo 9 de Eclesiastes. Mas alma, não. Abrimos a Bíblia em Pedro novamente, mas nós estávamos em Pedro, mas nós vamos abrir lá novamente para que a gente não perca o caminho. E as páginas também não fiquem grudadas. Nós lemos no capítulo 3, mas olha o que o capítulo 4 diz, a partir do versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isso, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne e vivessem segundo Deus em espírito. Você acha que Jesus pregou para os espíritos que estavam dormindo? Por favor, é desnexo, é insano, é incoerente acreditar que Jesus desceu às partes mais baixas da terra pregar para espíritos que estavam dormindo. É insano acreditar dessa forma. Eu convido você a analisar os textos supracitados. Veja e você vai ver que não existe sono da alma, existe sono do corpo. Eu convido a você a analisar alguns textos, por exemplo, o capítulo 9 de Eclesiastes, que fala que não há lembrança daquilo que se faz debaixo do sol. A sua memória ficou no esquecimento, sua memória e não sua alma. Memória do corpo. No entanto, observa o capítulo 16 de Lucas, que está escrito assim: lembra-te que na terra tu recebestes bens e estes somente males. Sabe qual é o grande problema nesta questão, neste momento? Neste momento, o grande problema é que para muitas pessoas, o camelo da história do rico não é camelo. Agulha não é agulha, e na história do rico e Lázaro, Lázaro não é Lázaro, o rico não é rico, inferno não é inferno, e tormento não é tormento, lembrança não é lembrança. Agora eu pergunto para você, para que servem as Escrituras, se não é para você crer nelas, abraçar nelas e pregar a palavra que está escrita nelas? Cuidado com esse evangelho que desfaz daquilo que está escrito. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Deus abençoe.